Graça e paz, povo 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, eu quero te agradecer, né? Esse é o Palavra Vida. E não deixe de dar o seu like, né? Faça o teu comentário acerca da temática desse vídeo e também que você possa compartilhar com as pessoas a quem você ama. Tenho certeza que servirá de bênção esse material. Bom, nesse programa de hoje nós vamos tratar um tema, né? Nós vamos falar sobre as dificuldades que nós enfrentamos no decorrer da vida e como nós devemos encará-las, né? Então a temática desse vídeo é quando a dificuldade bate à tua porta. Preste atenção, a palavra do Senhor nos ensina como nós devemos proceder. A palavra do Senhor nos mostra, através do exemplo dos grandes servos do passado, como eu e você devemos encarar as dificuldades, porque elas são inerentes, né, à realidade da vida. Aqui debaixo do sol nós enfrentamos toda sorte de dificuldades, nas mais variadas áreas da vida, né? Tanto na questão financeira, na área da saúde também, familiar. E o que fazer? Nessa hora, como nós devemos proceder? Pois bem, abrindo a palavra do Senhor, nós encontramos lá no primeiro livro do profeta Samuel o seguinte relato, o capítulo de número 17, a partir do verso 31, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o gigante. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. O que nós podemos observar aqui nesse texto é que o povo de Deus ele se encontra no campo de batalha. Os filisteus estavam ali afrontando o povo de Deus. E essa batalha é uma batalha muito comum na antiguidade. Quando a força, né, do exército, dos adversários, elas se equilibravam, era natural que eles escolhessem um guerreiro que pudesse representar o seu reino no campo de batalha, para que eles resolvessem a peleja ali, naquela batalha. A gente vai observar isso, sabe onde? Naquele filme Troia. No início do filme, né, onde o protagonista é o Brad Pitt, você vai encontrar uma batalha semelhante a essa. Por quê? Porque era muito comum, né, esse tipo de peleja para resolver a questão no campo de batalha. O guerreiro vencedor, né, ele dava vitória ao seu povo. O perdedor, então, deveria se entregar. Ele se entregava, o rei ele passava a ser um vassalo do rei vencedor. Eu gostaria de dizer que esse é um momento delicado, um momento difícil, né? Saul, ele não sabia o que fazer. Diante dessa dificuldade, o rei, ele não soube administrar a situação. A verdade é essa.
Por isso o gigante, que era um campeão, Golias, que era um mercenário que vendia o seu serviço a quem pudesse pagar mais, os filisteus pagaram. E pelas palavras de Saul, deixa bem claro que esse era um guerreiro experimentado na batalha, ou seja, alguém que não conhecia a derrota. Porque certamente perder nesse campo era certeza de morte, era sentença de morte. Então, se ele já era experimentado no campo de batalha, isso significa dizer que esse guerreiro era invicto. O desafio era enorme, do tamanho do gigante. Mas Davi, ele se apresentou como alguém que tinha habilidade para enfrentar aquela situação. E ele mostra o porquê, qual o motivo. E quando ele, então, convence Saul, ele convence com esse discurso, falando acerca da sua experiência de vida. Quando a dificuldade bate à nossa porta, nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos enfrentar com galhardia. Nós precisamos enfrentar com destemor, assim que Davi enfrentou. Não podemos nos acovardar, não podemos fugir, não podemos abandonar. Seja lá cuidando das ovelhas do seu pai ou aqui, agora, para resolver uma questão em nível nacional, né? A sua nação estava em risco. Bom, para aquele dia, os pequenos problemas, os problemas enfrentados no passado, tudo isso deu a ele força, deu a ele coragem, deu a ele condições e habilidades para vencer aquele adversário terrível. Portanto, a proposta é a seguinte: se você tem enfrentado dificuldades, se você tem enfrentado problemas, não fuja, não corra, não entre na caverna, não abandone a sua responsabilidade, seja como pai, seja como esposo, seja como mãe, seja como esposa, seja como servo na obra do Senhor. Não abandone. O Senhor é contigo. Isso fez toda a diferença para Davi. Davi diz o seguinte, que o fator determinante, tanto lá no cuidado com as ovelhas do seu pai, quando veio o urso, quando veio o leão, seria também fator determinante nesse momento aqui. Um momento muito maior, né? Onde a dificuldade ainda se apresentava ainda muito maior. Eu gostaria de dizer que o segredo ele nos conta. Foi Deus que me deu o leão. Foi Deus que me deu o urso. Deus me dará também o gigante. O Deus que me abençoou lá, cuidando das ovelhas do meu pai, vai me abençoar hoje, no campo de batalha. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que esse Deus que cuidou de Davi desde a sua mocidade, um cuidado simples, a responsabilidade daquilo que era mais simples, daquilo que era mais importante, sempre o fator determinante foi a confiança e a fé em Deus. Quando a dificuldade bater a tua porta, não convide-a para entrar e morar contigo. Não. Vá em direção a ela, reúna as tuas forças, busque a condição no Senhor e você será bem-sucedido. Não haverá derrota. Você se tornará mais experimentado, mais forte. E certamente as pessoas que estão à sua volta serão abençoadas. E com certeza aquilo que está sob a tua responsabilidade não vai experimentar ruína. O rebanho do Pai não experimentou ruína. O povo de Israel não experimentou vexame. Por quê? Porque Davi, ele enfrentava as dificuldades, enfrentava todas elas, confiado no Senhor. Você pode me perguntar assim, mas pastor, o cristão passa por dificuldades? Bom, nós vamos ler
do Gênesis ao Apocalipse, em todas as páginas da palavra de Deus, os servos do Senhor passando por dificuldades. Agora, o que é importante é o exemplo. Como passar? Esses servos do Senhor, eles nos mostram. É preciso passar com destemor, com garra. E diz ele, quando o leão se atirou contra mim, eu me agarrei a ele e o Senhor me deu vitória. Não fuja dos embates. Não fuja da tua responsabilidade. Não fuja daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para que você venha fazer. Não olhe para trás. Não desista. O Senhor é contigo. Aquele dia, Saul, que era o rei, o responsável, aprendeu uma grande lição. Eu aprendo também com o exemplo de Davi. E que você também possa aprender e possa colocar em prática. Quando as dificuldades baterem à tua porta, enfrente-as no Senhor. Que Deus nos abençoe.